Olá, meu amigo, bom dia a você. Obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui no nosso devocional Caminhando com Deus. Cada dia temos estudado um pouquinho da mensagem do profeta Zacarias e temos aprendido que Deus tem uma mensagem de arrependimento para o seu povo. Deus nos convida a abandonar o pecado e a nos voltar para Ele. Temos aprendido que Deus é o soberano de toda a terra e Ele tem cuidado dos seus filhos. Ele é o Deus que protege o seu povo. Aprendemos ontem, quarta-feira, que Deus é um Deus que conhece a igreja e Ele quer que sejamos como uma cidade sem muro, para que possamos expandir o conhecimento de Deus em toda a terra, para que possamos ampliar fronteiras e para que aonde estivermos possamos representar o seu caráter e refletir a sua glória. Ontem nós terminamos falando sobre um apelo que Deus fez para que os seus filhos abandonassem Babilônia. E hoje nós queremos continuar esse assunto. Para tanto, eu convido você a fechar os olhos para que possamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá agora. Obrigado pelo privilégio de podermos acordar na Tua presença e estudar a Tua palavra. Abençoa-nos agora, Senhor. Nos ensina a Tua vontade. E abençoa os Teus filhos que neste momento estão assistindo esta mensagem, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 2. E assim nós lemos a mensagem de Deus. Capítulo 2, verso 6. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, ele escreveu um dos livros mais importantes da história do cristianismo, A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Ele faz um contraste entre as duas cidades. A cidade dos homens, diz Agostinho, é uma cidade cujo amor é egoísta e cujos valores são contrários aos valores de Deus. A cidade de Deus, ela nasce do amor em Cristo. Ela preserva a verdade e ela adora a Deus, mesmo na cidade dos homens. Esse contraste também é bíblico. A Bíblia apresenta dois povos, duas cidades. Quando você lê Daniel capítulo 1, por exemplo, você vê ali o contraste entre Babilônia e Jerusalém. Nabucodonosor, rei de Babilônia, invade Jerusalém, saqueia a cidade e aprisiona Jeoaquim, rei de Judá. Aí, em Daniel capítulo 1, está estabelecido o conflito. O rei pagão Nabucodonosor contra o rei cristão Jeoaquim. A cidade pagã, Babilônia, contra a cidade de Deus, Jerusalém. Zacarias estabelece esse mesmo contraste. E Zacarias estabelece o destino das duas cidades. Ele nos mostra o que vai acontecer com a cidade dos homens, Babilônia, e o que vai acontecer com a cidade de Deus, Judá, ou Sião, ou Jerusalém. Observe que Deus faz um convite. A expressão que nós lemos no capítulo 2, verso 6, esse ei, é uma interrogação exclamativa no hebraico. Isso é usado quando alguém queria chamar a atenção. Aqui no Maranhão, no Brasil, quando nós queremos chamar alguém, nós dizemos assim, ei. E no hebraico eles diziam, dando ênfase para que a pessoa pudesse entender que havia uma mensagem forte de advertência. E qual é a advertência que ele faz aqui? Os filhos de Deus, os israelitas, eles precisam sair da cidade dos homens, Babilônia, e precisam voltar para construir a cidade de Deus. Eu falei para vocês ontem que quando o povo de Deus saiu do cativeiro, do exílio, muitos israelitas não quiseram voltar. Eles estavam acostumados com Babilônia, eles viviam uma vida confortável ali, já haviam construído casas, já haviam casado filhos e filhas com os filhos e filhas de Babilônia.
de sorte que eles não queriam enfrentar o desafio de voltar para uma cidade destruída, para ter que construir um templo e um santuário para Deus. Eles preferiram ficar em Babilônia. Mas o convite de Deus para nós, irmãos, é: abandone Babilônia. Você é um israelita, você é um filho de Deus. Você precisa abandonar Babilônia e voltar para construir a cidade de Deus. Observe que a cidade dos homens será destruída. O texto revela que Deus enviará o seu juízo contra a Babilônia. E há pelo menos duas razões por que Deus fará isso. A primeira razão é porque Deus mostra o seu poder. Deus mostra que Ele é o soberano. Você sabe que Babilônia era uma cidade majestosa, era uma cidade grandiosa. Babilônia foi um império que dominou o mundo todo. Babilônia tinha poder, tinha glória, tinha riqueza. Babilônia foi uma cidade temida entre as nações. Mas Deus mostra aqui que Ele é maior do que Babilônia. Deus é maior do que qualquer governante, do que qualquer potência deste mundo. Deus é soberano acima de todos. E Ele mostra o seu poder. Quando o povo de Deus estava no cativeiro no Egito, Deus desafiou o poder de Faraó. Ele enviou as 10 pragas contra o Egito. E as pragas mostram como Deus é um Deus soberano, acima de Faraó e acima dos deuses do Egito. A segunda razão por que Deus vai destruir Babilônia é porque Deus ama o seu povo. Babilônia fez muito mal para os israelitas. Babilônia maltratou o povo de Deus. E embora o povo de Deus tivesse ido para a Babilônia por permissão divina, embora Deus tivesse permitido que o seu povo ficasse 70 anos no cativeiro, embora Deus tivesse espalhado o seu povo entre as nações, Deus nunca se esqueceu de sua igreja. Deus trata o seu povo como uma menina dos seus olhos, com todo carinho, com todo cuidado. Por isso Deus vai destruir aqueles que perseguem seus filhos. Por isso Deus tem um acerto de contas a fazer por aqueles que perseguem e maltratam o seu povo. Observe, irmãos, que a mensagem de Deus é uma mensagem séria. A advertência de Deus é para que o seu povo abandone Babilônia antes que os juízos caiam sobre ela. Quando você vai no Apocalipse, Babilônia é símbolo de todo o poder de mentira. Babilônia é símbolo de todo o poder que se opõe a Deus, que persegue os filhos de Deus, que quebra a lei de Deus. Apocalipse revela que Deus, no final dos dias, Ele prestará contas contra a Babilônia. E Ele faz um apelo para mim e para você nesta manhã. Abandone Babilônia. Porque Babilônia não é o seu lugar. Porque você não é filho de Babilônia. Você é um israelita, você é um filho de Deus. E antes que Deus envie os seus juízos, antes que Deus destrua a Babilônia, nós precisamos sair dela. Veja, irmãos, enquanto Babilônia será destruída, Jerusalém, a cidade de Deus, será salva. A Bíblia revela que a salvação virá sobre o seu povo. E eu quero ler aqui com você mais uma vez, no capítulo 2, bem no verso 7. Perdão, nós vamos ler não o verso 7, nós vamos ler o verso 10. O verso 10 diz assim: Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Deus salvará o seu povo. Deus salvará Sião. A salvação de Deus traz alegria. A salvação de Deus regozija o seu povo, porque Deus se manifesta verdadeiramente sobre a sua igreja. A salvação é uma garantia de Deus para o seu povo. Aqueles que servem a Jesus, aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá, aqueles que sofreram perseguição por amor a Jesus, aqueles que foram escarnecidos por causa do Evangelho, aqueles que foram mal compreendidos e mal interpretados, e muitas vezes eles foram tidos como tiranos, porque resolveram servir e viver o amor de Deus e a obediência à lei de Deus. Esses naquele dia se alegrarão no Senhor. Naquele dia eles irão se exultar no Deus da sua salvação. Deus salvará a sua igreja. A morte de Cristo na cruz garante a salvação do seu povo.
A morte de Cristo na cruz é uma garantia segura de que nós temos perdão, nós temos liberdade e vida eterna. 2 cidades e 2 destinos. Enquanto Babilônia será destruída, Jerusalém, a cidade de Deus, será salva. Mas há 3 mandamentos de Deus aqui. Nesse texto que nós lemos, há 3 ordens de Deus para o seu povo. E eu quero compartilhar nesses últimos minutos 3 mandamentos de Deus para que eu e você possamos seguir. O primeiro mandamento de Deus, e eu já mencionei, mas eu faço ênfase agora no verso 6, é que precisamos fugir de Babilônia. Já falei muito sobre isso, mas Deus faz ênfase neste assunto. Fujam de Babilônia. Nós precisamos não ser diferente das pessoas. Nós precisamos apenas ser iguais a Jesus. E se nós formos iguais a Jesus, em nossa face, em nosso caráter, nós iremos refletir a sua glória. A segunda ordem de Deus aqui no texto está no verso 10 que acabamos de ler também. Canta e exulta. Veja, a alegria do povo de Deus não está nas coisas deste mundo. O pecado promete alegria. Algumas pessoas pensam que se elas abandonarem o pecado, elas estarão deixando a felicidade ou a alegria da vida delas. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a verdadeira alegria está em Deus. O prazer não está no mundo. O prazer está em Jesus. Mas o que é que traz alegria para o povo de Deus? Não são as dádivas deste mundo. Não são as benesses desta vida. A alegria vem pela presença de Deus. Eu quero ler esse texto para você entender o que eu estou dizendo para você nesta manhã. O texto diz assim: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti. Aqui não se fala de dádiva, aqui se fala da presença de Deus. A presença de Deus é a maior dádiva que nós temos. Sabe, irmãos, nós não podemos nos contentar com este mundo. Paulo sabia disso. Paulo dizia assim: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter fome, a padecer necessidade, a ser perseguido, a ser aflito. Ele disse que em tudo isso ele aprendeu a se contentar. O contentamento de Paulo não vinha das coisas externas. Era um contentamento interno que só podia vir da presença de Jesus. Davi entendeu muito bem isso no Salmo 23. Ele disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, aquele que tem Jesus tem tudo. Abacuque cantou isso. Ele dizia: ainda que o fruto da oliveira minte, ainda que não haja animais no curral, ainda que não haja mais fruto na vinde, eu todavia me alegrarei no Senhor. Quem tem Jesus tem tudo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é o pão vivo que veio do céu, é a água viva, é a luz do mundo. A sua presença é a nossa maior dádiva. A sua presença é a nossa maior alegria. Por isso, meus amados irmãos, neste mundo de escassez, neste mundo de aflição, neste mundo de angústia, nós precisamos olhar para o céu, erguer os nossos olhos para Deus e nos alegrar. Sabe, esse é um grande desafio para a nossa vida. O contentamento, não pelas coisas deste mundo, mas o contentamento que vem de Deus, o contentamento que vem do céu. Paulo disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. E esse mesmo Paulo diz uns versos depois que o Senhor Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. O Salmo 40 é um salmo lindo da Bíblia. Ali o salmista está aflito e angustiado, mas ele louva a Deus. Ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Depois o salmista diz que Deus mudou a condição dele. Tirou-me de um tremedal de lama, tirou-me de um poço de perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha. Depois que o salmista reconhece que Deus mudou a situação dele,
ele diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, confiarão e temerão ao Senhor. Veja, irmãos, quando eu e você nos alegramos, quando eu e você cantamos, quando eu e você exaltamos o nome de Deus, as pessoas que não conhecem a Deus vão ver isso e também vão glorificar a Deus e também vão confiar no Senhor. A alegria do cristão é um testemunho vivo em favor do Deus a que nós servimos. A terceira advertência está no capítulo 2 e no verso 13. Diz assim: cale-se diante... eu estou confundido com o texto de Abacuque, é Zacarias 2, verso 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Cale-se toda a carne diante do Senhor. Veja, aqui parece que há um contraste, porque no verso 10 o Senhor disse: canta e exulta. Agora no verso 13 ele diz: cale-se. Não há nenhum contraste aqui, irmãos, nenhum paradoxo. Aqui nós estamos diante de Deus. Aqui nós estamos na presença de Deus. E quando estamos na presença de Deus, aquilo que fazemos não importa. O que importa é aquilo que Deus faz. Quando estamos na presença de Deus, as nossas palavras não importam. O que importa são as palavras de Deus. Quando nós desfrutamos a presença de Deus, nós temos que nos calar e ouvir a sua voz. Nós temos que nos calar e ouvir as suas palavras. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos acalma. A palavra de Deus é como se fosse uma terapia maravilhosa, melhor do que qualquer terapia neste mundo. A palavra de Deus aquieta a nossa alma. Ela traz conforto ao nosso coração. A palavra de Deus nos consola em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer necessidade. Na presença de Deus, a única coisa que nós podemos fazer é nos calar e permitir que Ele fale, e permitir que Ele venha como uma brisa suave e tranquila, e permitir que Ele inunde a nossa alma para nos trazer a paz, porque a paz de Deus excede todo entendimento. Cidade dos homens e cidade de Deus. A cidade dos homens será destruída, a cidade de Deus será salva. Eu e você nesta manhã precisamos fazer uma escolha. Aonde estaremos quando Cristo voltar? Na cidade dos homens ou na cidade de Deus? Esta é uma escolha que só você pode fazer. E eu faço um apelo agora. Que todos nós que estamos participando deste culto agora, que você que está ouvindo esta mensagem, escolha a cidade de Deus. Quando Ele voltar, nós seremos levados para morar com Ele para sempre. E finalmente, na cidade eterna, estaremos na sua presença o tempo inteiro, desfrutando a alegria da salvação eterna. Se você quer isso, por favor, feche os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se preocupa com a nossa condição espiritual. O Senhor vai destruir este mundo, mas obrigado porque o Senhor nos faz um convite maravilhoso. O convite de abandonar este mundo antes que ele seja destruído. Que nesta manhã, meu Deus, todos nós possamos escolher viver na Tua presença. Que todos nós escolhamos a cidade de Deus e não dos homens. Que escolhamos esta manhã, Senhor, a alegria da salvação que vem de Ti, que vem de Tua presença à nossa vida. A Tua presença que nos faz bem, que nos conforta, que nos acalma. A Tua presença que nos traz paz. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Fique conosco durante todo este dia. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amigo, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia. E daqui a pouco, hoje, às 17 horas, estaremos juntos mais uma vez no programa A Hora da Verdade. Não perca. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.